sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e vocês já devem ter ouvido falar do astronauta Gus Grissom, né? Ele era um herói nacional na época das missões Apollo e ele teria o título e seria o suposto primeiro homem a pisar na Lua. Porém, ele ficou famoso também por dizer uma frase, né? De que com aquela tecnologia eles não iriam à Lua nem em 100 anos. Então o Gus Grissom, ele já era um herói nacional, jamais se venderia, né, para criar qualquer fraude ou qualquer fake, e eles sabiam disso. Mas ele era o principal ícone disso, que seria o primeiro homem a pisar na Lua e tudo mais. Mas as suas palavras, sempre as críticas ferrenhas à missão Apollo e sobre aquela tecnologia, que eles não iriam à Lua nem em 100 anos para aquela tecnologia. Então o que acontece? Tudo isso, e a NASA percebeu que naquela espécie de corrida, né, espacial que tinha com a Rússia, que ela precisava ali tomar algumas atitudes. E uma das atitudes foi contratar o Stanley Kubrick para filmar aquele fake lá no deserto de Nevada, né, que a gente sabe muito bem qual foi a história. Mas o Gus Grissom era uma grande pedra no sapato da NASA nessa época, porque ele jamais se venderia e jamais aceitaria uma coisa dessa. Então o que aconteceu foi que ele acabou morrendo, incinerado ali na cápsula, ele e os astronautas que faziam parte da missão. Então o que acontece, gente? Aí depois veio o Armstrong, veio o Collins e o Buzz Aldrin, e o que aconteceu, que logo após a missão Apollo, todos apresentaram, eles deram algumas entrevistas, mas eles ficaram com verdadeiro pavor das entrevistas, devido às inúmeras contradições que aquelas entrevistas proporcionavam, né? Cada um falando uma coisa, uma hora eles diziam que viam estrelas, outra hora dizia que não. Então eles entraram muito em contradição e acabaram isolados, né? Buzz Aldrin, por exemplo, teve uma espécie de depressão e ficou, caiu no alcoolismo. O Armstrong se isolou, a mesma coisa aconteceu com o Collins, e eles ficaram lá isolados e evitavam as entrevistas. O tempo foi passando e agora eles voltaram ativos e tudo mais. Mas ainda tem muitos problemas, né, dessa coisa de contradições, nessa coisa de dar entrevistas. Inclusive tem um repórter famoso americano que pediu a todos os astronautas das missões Apollo, todos eles, seja da 11 a 17, Apollo 11 e Apollo 17, pedindo a eles uma coisa simples: coloque a mão sobre a Bíblia e diga que você foi até a Lua, que realmente você foi à Lua. Nenhum dos astronautas da Apollo 11 a 17, todos eles que participaram das missões, nenhum aceitou. Um ato simples: sim, eu juro que foi à Lua, botar a mão na Bíblia e falar isso. É uma coisa simples, né? E nenhum deles aceitaram. O engraçado é que hoje eles correm assim de entrevistas, né? Eles dão entrevistas e tudo. Teve o problema grave, né, do Armstrong, que entregou lá para o diretor do Museu de Amsterdã uma pedra, que seria uma pedra lunar, e o diretor do Museu de Amsterdã na Holanda foi lá, colocou na exposição, as pessoas iam lá e tal, e quando algum tempo depois ela foi submetida a um exame, apenas se tratava de madeira petrificada. Então tudo isso, todas essas lambanças, né? E você tem também essas contradições que o Armstrong, todos eles apresentaram. Então eu vou botar aqui para vocês uma das mais famosas, vai ser um vídeo rápido para a gente analisar, uma das mais famosas, que é sobre as estrelas, né? Então é sempre importante a gente tá mostrando e falando isso, mostrando essas contradições. Vamos lá, olha só esse vídeo como é muito importante. It's not black and white. I mean, it's black, but there's all kinds of polka dots. There's all the stars. You know, the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can't. And there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas in the sky. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon, but without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see.
Então, pessoal, é observável, né, a obscuridade de toda essa situação que envolve as missões Apolo, né? Então isso é muito evidente. Isso a gente observando os fatos, o que a gente faz, todas essas contradições envolvendo essas missões, essas supostas missões à Lua, deixam claro essa coisa obscura nela. A gente tem, por exemplo, na questão do Stanley Kubrick, ele e o Arthur C. Clarke estarem ali sempre juntos ali naquela época, né? Porque o Stanley Kubrick ele ganhou o Oscar um ano antes da suposta ida à Lua com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele ganhou o Oscar de efeitos especiais. E ele sempre era visto naquela época das missões espaciais nos corredores da NASA, com os responsáveis pelos diretores, com os diretores das missões Apollo. Sempre era visto lá. Então o que ocorre? Tudo isso acabou dando essa obscuridade a essas missões. Outras questões que envolvem Stanley Kubrick com relação ao filme O Iluminado, né? O filme que ele dirigiu, que era baseado lá na obra de Stephen King, né? Em que ele mostra lá claramente e de forma evidente o que ele queria passar alguma mensagem, né? Na questão do menino lá, com a camisa da Apollo e tudo mais. Tem inclusive uma conversa do ator Jack Nicholson com uma mulher que fala: eu não posso falar porque eu assinei um contrato, eu devo essa fidelidade aos meus patrões. Então, como se fosse ele conversando com a esposa, né? Então, tudo isso é muito obscuro realmente. E você tem a questão do Buzz Aldrin, inclusive quando aqueles repórteres, ele pediu para ele botar a mão na Bíblia, o que ocorreu foi que ele deu até um murro, um soco na cara do repórter, né? O repórter insistindo ali, ele acabou dando um murro no repórter. Então, o que a gente pode analisar e avaliar é que quando uma pessoa fica idosa, pelo menos eu lembro, cara, da minha bisavó, ela morreu com 101 anos. E eu, adolescente ali, ela sempre gostava de contar o passado, de falar das coisas. Isso é propenso dos idosos. Ele gosta de estar ali com os netos, contando o passado, como era a vida antigamente. Isso é bem evidente nos idosos. Eles gostam de contar o que passou, né? A sua experiência de vida, inclusive com o objetivo de ensinar, de mostrar. Isso todos os idosos possuem, a maioria esmagadora dos idosos possuem essas características. Então os homens, cara, que fizeram um dos maiores feitos da humanidade, supostamente, que Armstrong, por exemplo, o primeiro a pisar na Lua, né, a questão, todos eles, cara, deveriam ter o prazer de... Então isso é uma característica dos idosos. Agora esses caras, eles teriam feito o maior passo da humanidade, que foi conquistar a Lua, e eles têm uma imensa dificuldade de dar entrevista e falar sobre isso. Eles já estão idosos, né? Então, quando eles são chamados para fazer uma entrevista sobre a missão Apollo, eles evitam. Como pode isso? Isso não é característica de idosos. Entendeu? Então, você juntando tudo isso, todas as contradições, todas as evidências e as características disso tudo apresentadas, tanto pelo Buzz Aldrin quanto pelo Armstrong e pelo Collins, tudo isso, todas essas contradições e atitudes fazem com que Buzz Aldrin e o Armstrong confirmem que jamais foram à Lua. Isso é um fato, só não enxerga quem não quiser. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. E é nessa hora que o Globalóide chora e mamãe não vê. Tamo junto, pessoal. Um abraço.